Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, da quinta semana da Quaresma, nós nos reunimos para ouvir as palavras do Evangelho. Acompanhamos com atenção a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus interpela um grupo de judeus que tinham acreditado nele. Judeus que tinham, por assim dizer, sido recém-convertidos, tinham escutado Jesus pregar e tinham começado de fato a ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Mas mesmo assim, eles estavam um tanto distantes daquilo que Jesus coloca para eles. Jesus diz uma frase muito forte para aqueles homens: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso a eles, eles refutaram, dizendo que eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Algumas vezes nós vivemos uma situação similar a esta. Nós, nos nossos vícios, nos nossos erros, demoramos a admitir que somos dependentes daquilo. Ora, aquilo que Jesus coloca para nós no Evangelho de hoje é uma sequência de 3 passos para alcançarmos a liberdade. Sereis meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e se permanecerem na minha palavra, sereis então livres. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, permanecer na palavra do Senhor, para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. E sendo discípulos do Senhor, nós seremos livres. A prisão mais complicada que existe para cada um de nós é aquela prisão que nós não admitimos. E às vezes nós nem percebemos que estamos presos. Sabe? Quando antigamente se tinha na nossa sociedade a permissão para que alguns circos tivessem animais, e lá nestes circos se prendiam aqueles enormes elefantes com uma pequena corrente.
eles nem conseguiam mensurar a força que eles tinham e que com certeza eles poderiam arrebentar aquelas correntes. Eram presos e nem se tocavam que a força que existia neles era capaz de os libertar. Às vezes nós estamos nesta situação. Nós não somos capazes de acreditar, em primeiro lugar, que estamos presos. Nós não somos capazes de acreditar, em primeiro lugar, que somos dependentes de algo que não vem de Deus. Nós acreditamos que somos livres, quando na verdade estamos presos. E o que vem depois é que nós dificilmente acreditamos que nós somos capazes de nos libertar, quando nós tomamos consciência desta prisão. Jesus propõe para nós um caminho: conhecer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a Jesus Cristo é o princípio da liberdade cristã, da liberdade que leva à vida. Meu irmão, minha irmã, se você quer se livrar de todas as ciladas que se apresentam na sua vida, se você quer ter uma vida verdadeiramente livre, uma vida plena, uma vida repleta daquilo que é de Deus, se atente a esta palavra. Se atente a esta palavra. Permaneça na palavra do Senhor. Seja verdadeiramente um discípulo dele e alcance a liberdade que ele promete. A consequência de ter uma vida baseada na palavra do Senhor é ser livre. É ser livre. Quem conhece a verdade não se deixa prender pelas mentiras. E quantas mentiras nos cercam, meu irmão, minha irmã. Quantas coisas são colocadas em nossas vidas como sendo a mais sublime expressão da liberdade. Os vícios, o álcool, a bebida, os prazeres ilícitos, a desonestidade nos negócios. Eu sou livre, eu posso passar a perna naquela pessoa que negocia comigo. Eu não tenho que ficar me prendendo aos ensinamentos da igreja. Eu não tenho que viver na escravidão da igreja. Algumas vezes distorcem. Algumas vezes colocam do avesso a verdade, fazendo com que nós engolamos a mentira e que nós sintamos o sabor da verdade naquela mentira, para que nós, sem perceber, sejamos cada vez mais escravos. O que Deus convida a cada um de nós, e de forma especial no tempo da Quaresma, é que nós aprendamos a discernir entre aquilo que é verdade e entre aquilo que é mentira. E que saibamos fazer a escolha verdadeira. Que saibamos escolher verdadeiramente aquilo que vem do Senhor. Aqueles homens tinham, por assim dizer, sido recém-convertidos. E quando nós estamos nessa situação, nós somos tentados a não acreditar plenamente naquilo que a igreja ensina. Às vezes nós queremos abraçar só uma parte da verdade, escolher aquilo que nos é conveniente e deixar de lado aquilo que nos exige um esforço. Às vezes nós queremos viver a vida do nosso jeito, viver aquele namoro que não é santo, viver aqueles relacionamentos que não nos levam a Deus, manter aquelas conversas que não edificam a nossa casa, só para termos aquela satisfação de poder bater no peito e dizer eu faço o que eu quero. Ora, a vida de um católico, a vida de um cristão, a vida de um homem e de uma mulher temente ao Senhor, não é a vida daquele que faz o que ele quer. A nossa vida é a vida de um homem e de uma mulher que faz aquilo que é o desejo do Senhor para nós. Se nós não tivermos isso em mente, se nós não acreditarmos plenamente na palavra do Senhor e acreditarmos que ela é aquela palavra que pode nos libertar, nós viveremos o tempo todo como escravos e sequer perceberemos as cadeias e as correntes que estão nos nossos pescoços, que estão nos nossos braços,
nas nossas pernas. Nós seremos como marionetes, aqueles bonecos que são manipuláveis. O inimigo nos manipulará da forma que ele quiser. E vejam, parece que na nossa sociedade ele já consegue isso, porque ele coloca homens e mulheres batizados, homens e mulheres cristãos, católicos, vivendo como verdadeiros pagãos. Você que ouviu a palavra do Senhor, você que acreditou em Deus, você que de verdade pode bater no seu peito e falar: eu acredito em Jesus, creia plenamente nele. Creia que, mesmo que num primeiro momento a palavra dele pareça um fardo, mesmo que no primeiro momento você tenha que abrir mão, como o padre já disse aqui, de um prazer ilícito para viver a honestidade dentro do teu matrimônio, que você tenha que abrir mão da sua preguiça para poder ir à Santa Missa, que você tenha que abrir mão de inúmeras coisas para poder viver como a palavra de Deus lhe pede, creia que isto é que vai te trazer a liberdade. A verdade que vem de Deus, a palavra do Senhor é que pode te fazer feliz. E ninguém mais, nem mesmo você, nem mesmo eu. Nós não podemos alcançar por nós mesmos a liberdade que vem de Deus. E somente ela é verdadeiramente liberdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.